Olá, tudo bem? Como vocês sabem, né, sou a missionária Ana Paula. Vou deixar aqui uma palavra de meditação, né, um devocional, que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 35, versículo 17. Deixa eu abrir aqui, porque eu separei aqui uma palavra. Eu vou estar lendo aqui para vocês, né? Jeremias, capítulo 35, versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Né? E aqui eu dou uma pausa porque a gente sempre vê, né, nas mensagens de YouTube, né, nas mensagens da internet, as pessoas só pregando bênção, 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 né? Que você vai conquistar teu carro, a tua casa, não sei o quê, não sei o quê. Mas ninguém fala da vida transformada em Jesus. Ninguém fala que é bom você conquistar teu carro, a tua casa, ter uma vida próspera, com os bens materiais. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Ainda porque que a Bíblia diz, né, para a gente viver, né, o melhor desta terra. Só que viver com responsabilidade. E então a gente precisa falar da palavra de Deus e falar a verdade, né? Que se você não obedece à palavra de Deus, se você não cumpre aquilo que Deus, né, tem determinado, as bênçãos não vão te alcançar. Porque as bênçãos elas te alcançam dentro de um parâmetro de obediência, né? Então, há regras a cumprir, né? Há coisas a ser feitas para que essas bênçãos te seguirão. Então, as pessoas muitas das vezes falam o texto, mas não falam o contexto. Aí usa o texto para lançar algo, mas não usa o contexto, mas não entra dentro do contexto, tá? O que vem antes disso? Então, a gente precisa ter a mente aberta, a mente renovada em Cristo Jesus, ler o texto, o contexto, e não falar as coisas fora de contexto, né? Então, aqui a palavra de Jeremias vem falando isso, né? Que Deus ele ia permitir, ele ia trazer, né, sobre ajudar uma coisa ruim. Por quê? Porque Deus já havia falado, e aquele povo não tava obedecendo, né? Não estava ouvindo o que Deus estava falando. Aí eu coloquei aqui. Essa orientação de Deus para seu povo não é complicada. Não poderia ser mais simples. O juízo viria porque eles não ouviram, né? Deus quer que os ouçam. Podemos optar por levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Lê lá 2 Coríntios 10:5. Vou permitir que Satanás nos alimente com mentiras, né? Você pode permitir que o inimigo alimente você com mentiras, né? Que manipule a sua vida. Isso daí é uma liberdade que você tem. Se você quer deixar o inimigo fazer o que quiser da tua vida, é contigo mesmo. E aqui fala, né? Todo pecado começa com um pensamento, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, né? Você pode ler lá Marcos 7, 21 e 22. Se não controlarmos a mente, né? Se não controlarmos a mente, o diabo nos manipulará. Você precisa se empenhar em monitorar o que lhe entra na sua mente. A que programas de TV você tem assistido, né? Qual revista, quais livros você tem lido, quais músicas você tem ouvido, qual programa de rádio, televisão. Tudo isso, gente, influencia, né? Então, você precisa analisar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está lendo.
Eles enchem a tua mente com pensamentos piedosos e lhe alimentam o espírito de modo a sentir-se enriquecida, em paz, abençoada. Como que tudo isso que você digere, tudo isso que você consome, deixa você, né? Isso daí traz algum benefício para a tua vida, né? Te deixa bem? Você tem que avaliar isso. Aí aqui, né, eu continuo lendo aqui. O espírito de modo a se sentir-se enriquecido, né? Se você se sente em paz com tudo isso que você vê, aí é contigo, né? E aí ou isso daí te deixa confusa, né? Te deixa vazia, te deixa ansiosa, te deixa temerosa, né? Como que isso tudo que você consome te deixa, né? Como você reage a tudo isso que você vê? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, né? Você pode ler lá em 1 Coríntios 14:33. Quando enchemos a mente com palavras de Deus e com aquilo que glorifica, não deixamos espaço para a propagação do inimigo, né? O inimigo, ele não tem espaço quando você coloca as coisas de Deus na tua vida, né? Quando, em vez de você ver um programa que vai perturbar a tua mente, ouve um louvor, bota um louvor no YouTube, bota uma pregação, né? Bota coisas que vão edificar a tua vida, que vai te ajudar. Então, quando você vê que tá difícil, vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, né? Vai ouvir um louvor, vai fazer coisas que vai te tirar daquele ambiente, daquela situação. Recusar-se a nutrir pensamentos maldosos é parte do processo de resistência ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não viva confusa ou oprimida. Em vez disso, peça a Deus clareza, conhecimento e discernimento para ouvir a sua voz, para que você venha ouvir a voz de Deus, né? Então, peça a Ele, né? Senhor, me dá clareza, né? Eu quero conhecer mais, me dá discernimento, né? Me dá entendimento da tua palavra, da tua voz, do que o Senhor quer para a minha vida. E sempre ore, né? Sempre ore. E você pode fazer essa pequena oração, mas a oração ela é direcionada pelo Espírito Santo. Então, quando você se propõe a orar, a falar com Deus, ele vai falar com você direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ajude-me a ser uma boa ouvinte da tua voz, falando ao meu coração. Não quero abafá-la com o ruído de muitas atividades na minha vida. Ajude-me a levar cativo todo o pensamento em obediência à tua palavra, né? Então, que você venha buscar, né? Ter um pensamento cativo, mas a Deus, a palavra de Deus, né? Busque, sinta a falta, sabe? Ora ao Senhor, fala: Senhor, eu quero sentir sede de ti, fome de ti, sabe? E busca isso no Senhor, busca, sabe? Não é difícil. Eu sei que está passando por um momento que a gente não quer ler, que a gente não quer nada, a gente só quer ficar deitada. Eu sei que a gente passa por esses momentos. Todo mundo passa por momentos ruins, por momentos difíceis, todo mundo passa. Só que a gente não pode permitir que isso que é um momento constante vire para sempre, né? E muitas das vezes vai ser nós que devemos dar o primeiro passo, né? A gente precisa decidir não fazer, não quero. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero viver assim e se levantar para que Deus possa atuar na tua vida. Então, busque sempre ao Senhor, independente da situação, independente do que você está passando. Busque ao Senhor, que Ele vai te orientar da melhor forma possível. E sempre que eu puder, eu vou estar deixando aqui uma palavra de edificação, né? Parece ser uma palavra dura,